Coloca aqui na tela para mim, a gente está com uma reportagem, o Thales já levantou um pouquinho esse assunto, mas eu queria ouvir o Dr. Vecina a respeito disso, eu acho de extrema importância. O programa de imunização no nosso país, ele tem um retrocesso inédito. Há 5 meses, o Dr. Vecina sempre fala sobre isso, né? A direção do nosso PNI está sem comando há 5 meses. 5 meses. Isso é um momento inédito em seus 48 anos de vida. Está sem um coordenador desde a saída da Franciele Fontana no dia 7 de julho. E tem enormes desafios. A gente vem com uma queda nas coberturas vacinais, no calendário nacional de vacinação, bem antes, inclusive, da pandemia. Bem antes da pandemia, é importante dizer. Isso começou a ser sentido em 2016, mas com a pandemia e por vários motivos, isso foi caindo. Em 2020, atingiu patamares de vacinação similares aos dos anos de 1980. Então, em 2020, a gente voltou para 1980. E é a primeira vez que o Programa Nacional de Imunizações enfrenta um presidente da República e integrantes do governo com discursos anti-vacina. A gente nunca viveu isso. Eu queria ouvir o doutor Vecina a respeito do impacto disso no nosso Programa Nacional de Imunização, o que nós deveremos ter pela frente, qual é a gravidade, qual é o risco disso para a saúde pública, doutor Vecina? Haja fôlego para comentar esses assuntos, sabe? É de amargar o que acontece neste país. Neste país, um militar, por exemplo, ele tem que apresentar todo ano atestado de vacina de hepatite B, é obrigatório, tem que apresentar vacina da febre amarela e vacina do tétano, ele é obrigado. A da Covid não precisa. Covid não precisa. Pode ter Covid, pode morrer, o cacete. Né? Porque vacina da Covid não é obrigatória. Aí tem o Programa Nacional de Imunizações. Infelizmente, o Brasil não é um país civilizado. Países civilizados não fazem campanha de vacinação. Os pais normalmente levam suas crianças até uma unidade sanitária para fazer a evolução do crescimento da criança, né? Essa coisa chamada de puericultura, é uma palavra difícil e começa com pueril, mas não tem nada de pueril, é muito importante a puericultura. Tem que levar a criança todo mês para ver se cresceu, se engordou, se está tendo os reflexos e tal, e toma vacina. No Brasil, a gente faz campanha de vacinação. Tem que chamar as pessoas para tomarem a vacina. Então, sem campanha, não há vacinação. Nós estamos desde 2016, quando começou essa crise econômica, que começa lá com o golpe que foi dado na Dilma Rousseff, várias opiniões sobre o assunto, não quero discutir isso, mas o fato é que o problema econômico brasileiro mais grave começou por ali, e aí começou a faltar dinheiro no Ministério da Saúde. Qual é a primeira coisa que suspenderam? Campanha. Não vamos mais convocar as pessoas para tomarem, os pais, as crianças, para tomarem vacina. Eles que, se quiserem, que venham. O que nós tivemos como consequência? Hoje estamos com uma cobertura vacinal da ordem de 70%. Algumas vacinas mais baixo ainda do que isso. Um risco de reentrada de doenças que nós praticamente extinguimos. O sarampo já é um desses casos, mas o mais perigoso são doenças mais letais, como é o caso da paralisia infantil, a poliomielite. Então, nós estamos vivendo isso por falta de recursos para convocar as crianças e os pais para levarem as crianças a vacinar. É por isso que nós estamos enfrentando esse desastre. Além do fato de não ter chefe. A gente sabe que coisas que não tem chefe, que não tem governo, não funcionam. A vacina hoje no Brasil não tem chefe, não tem governo. Agora, isso não é uma prerrogativa só do Ministério da Saúde. O Thales já fez uma comparação aqui com todos os outros ministérios, e ele parou em 2 ou 3, porque ele podia pegar o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Federal, tudo piorou nesse país. O cara é bom nisso, ele piora uniformemente. É homogênea a pioração aqui no Brasil. E aí, vacina mais, vacina menos, com tudo indo para o vinagre, natural, né? Espero que o ministro Lewandowski ponha a ordem numa parte disso, obrigando que a vacina das crianças apareça. Nos estados e nos municípios,
Não é em todos os estados, né? Vamos deixar claro, né? Há pouco nós estávamos falando do governador da Bahia, que estava lá no meio. Agora, o governador do Amazonas, no meio da crise de falta de oxigênio, ele era tão negacionista quanto o presidente do partido do qual ele pertencia. E nós vimos o que foi o desastre no Amazonas. Então, existem governadores negacionistas e existem prefeitos negacionistas também. Mas a maioria é da saúde e é da vacina. De qualquer forma, o Brasil sem governo é um desgoverno. Bom, o senhor estava falando sobre a piora, né? Uma das imagens, assim, quando a gente fala até do Programa Nacional de Imunização, uma das imagens que me chocou ao longo desse ano foi essa aqui, ó. Coloca para mim, o Zé Gotinha. Eles conseguiram transformar até o Zé Gotinha, né? Com uma arma na mão, no lugar da seringa, né? Miliciano. Oi? Em miliciano. O Zé Gotinha é miliciano. Ai, gente, dá muita pena de falar isso, né? É muito triste mesmo, né, Kennedy? Os filhos do Bolsonaro usaram essa imagem e distribuíram isso. O Zé Gotinha, ele tem uma importância fundamental no nosso país, né? Eu, de criança, lembro do Zé Gotinha, né? Ele estava sempre recebendo a gente para tomar vacina, ele tinha esse diálogo. E aí o Zé Gotinha sendo usado dessa maneira para divulgar isso para as crianças brasileiras, é triste.